E a minha parceira, você que está em casa também, sabe o que atrapalha o sono de muita gente? Meu Deus, bolha para pagar, dívida, filho. Isso, com certeza. Não. Mas sabia que, tirando todos esses problemas da vida, todo mundo tem, né? O ronco atrapalha bastante. Nossa, atrapalha quem ronca e quem dorme do lado do roncador. Exatamente, é uma baita de uma tortura, não só para quem ronca, como você falou, né? Para sua esposa, para o marido. E a preocupação também, né? Que gera na pessoa. Exatamente, né? Porque tem um lance que você pode parar de respirar quando você está roncando, que chamam de apneia do sono. Eu já tive, eu sofri disso quando eu estava muito acima do peso, né? Muito. Me tratei, graças a Deus melhorei, mas é uma coisa que a pessoa tem que ficar alerta, não só brincar, ronco, barulho, às vezes pode ser muito grave. É sério, né? E a gente vai falar disso agora. Então vamos ver? Vamos nessa, no nosso bem-estar. Bom dia, pessoal do É de Casa. Olha, o Brasil é um país de roncadores, viu? Nós estamos entre os 3 países com o maior número de casos de apneia. E o cardiologista Dr. Luciano Drager vai responder pra gente. Todo mundo que ronca, doutor, tem apneia? Michele, na verdade, todo mundo que ronca, não. O ronco, sem dúvida nenhuma, é um dos sintomas importantes da apneia. No entanto, fique atento se o ronco foi de alta intensidade, está incomodando o companheiro, companheira, está incomodando familiares, o sono está muito irregular e pode, eventualmente, alguém estar vendo uma pessoa engasgar à noite, isso é sinal de apneia. Então, um ronco muito alto que está incomodando, atenção que pode ser apneia. E você sabe que foi isso que a namorada do Luan percebeu. A gente vai conhecer a história dele, ele ronca muito, mas não sabe se tem apneia do sono. A namorada dele, claro, estava preocupada e aí a repórter Valéria Almeida foi conversar com eles. Algumas vezes eu já acordei com o meu ronco, né? A partir do momento que ela me escutou, ela me alertou. Ela falou, nossa, você ronca muito e é alto. Foi o primeiro sinal de alerta. O ronco ele é um sinal de que tem uma obstrução na via aérea durante o sono. E a gente precisa sempre investigar. Geralmente, quando ele dorme de barriga para cima, é bem mais alto do que quando está de lado. Mas a situação foi ficando mais grave. Chega a engasgar, ficar sem o ar. Eu sinto que a respiração me falta, então isso me traz a acordar. Então tem dias que eu acordo 15 vezes na noite até. A qualidade do sono começou a piorar quando o Luan engordou. Em 2 anos, ganhou 25 quilos. O Luan tem todos os sintomas de apneia do sono, mas para ter certeza, tem que fazer exames. A polissonografia em laboratório é o exame que nós chamamos padrão ouro, porque é o exame que é reconhecido mundialmente no diagnóstico da apneia do sono. Na polissonografia, o paciente dorme uma noite conectado a eletrodos que monitoram as fases do sono, os batimentos cardíacos e a respiração. Mas, infelizmente, boa parte não tem acesso ao exame, porque é um exame que não tem em todas as cidades, o custo é elevado, esse é um dispositivo... Mas um novo método mais barato também está sendo usado para diagnosticar a apneia. É o oxímetro. O aparelho é colocado no dedo e se conecta a um aplicativo instalado no celular. Ele consegue medir a quantidade de oxigênio no sangue do paciente a cada momento. A pessoa parou de respirar, teve uma pausa respiratória, ou então diminuiu o fluxo respiratório e, com isso, o oxigênio no sangue reduziu. E, através dessa análise, vai poder conduzir melhor o caso do paciente. O Luan vai usar esse método. Vai levar o aparelho para casa e dormir uma noite com ele. Será que ele tem mesmo a apneia do sono? Às vezes a gente acaba achando que é uma coisa simples e não sabemos o que isso pode acarretar, né? Ó, daqui a pouquinho a gente vai ver o resultado do teste do Luan, porque agora a gente vai entender com o doutor Luciano por que o ronco acontece. Estou curiosa para saber, doutor. Então, ronco, na verdade, é um estreitamento na passagem de ar. Significa que esse ar está passando já com dificuldade. Quando esse estreitamento ele começa a complicar e piora com a idade, piora quando a pessoa tem excesso de peso, pode piorar frente a outros fatores, você pode, então, não ter somente o ronco, mas começar a ter a apneia, a obstrução, que vai, obviamente, contribuir, então, para a interrupção na passagem de ar. Então, A vem de ausência, apneia de respiração, o indivíduo, então, para de respirar. E isso pode acontecer, Michele, dezenas, centenas de vezes à noite. E esse indivíduo, então, esse paciente,
pode ter cada vez mais, como o caso foi citado aí no exemplo, essas obstruções e ter todas as consequências que essa apneia pode trazer. Agora, sabe o que me chamou a atenção? Que está escrito aqui, cada episódio de apneia pode durar de 10 segundos a 1 minuto. Eu já ouvi falar que a pessoa que tem apneia pode morrer sufocada. Olha, Michele, felizmente o nosso organismo é muito inteligente. O que acontece frequentemente é que existem mecanismos que vão tentar desobstruir essa via aérea naturalmente, mesmo quando estou dormindo. Então, há movimentos do tórax, do abdômen, movimentos que tentam aumentar para aumentar a pressão aqui, desfazer essa obstrução e, na pior das hipóteses, o nosso cérebro desperta. O problema é que a apneia pode sim desencadear problemas cardíacos e aí eu ter eventos no meio. Cria-se uma pressão negativa dentro do tórax. E aqui no tórax nós temos então o pulmão e eu trouxe aqui o coração, né? O coração fica, na verdade, batendo num vácuo. Ele numa pressão negativa, trazendo maior dificuldade do coração bater. Então, a gente está aprendendo aqui que a apneia pode trazer risco para o coração. E quais são os outros riscos também, doutor? Olha, sem dúvida nenhuma, a apneia do sono pode aumentar a pressão arterial. Ela pode, cronicamente, por vários mecanismos, induzir o derrame, o famoso AVC, o infarto, falamos da pressão alta, causar arritmias também por essa repercussão sobre o coração. E sem falar, obviamente, Michele, no impacto que a apneia tem sobre a qualidade do sono. Falta de disposição e prejuízo também na memória. Então, nós temos aí múltiplas consequências que essa apneia pode causar. E qual é a chance de você que está em casa ter apneia, hein? A gente vai fazer um teste daqui a pouquinho e para isso, sabe do que você precisa? Só disso aqui, ó. Uma fita métrica. E mais, a gente vai descobrir, será que o Luan tem apneia do sono? Ele fez o teste com o aparelho que vai dizer se ele para ou não de respirar à noite. O Bem-Estar volta daqui a pouquinho. Você vê que Obrigada, Michele Loreto. Valeu, Michele. Você vê que é uma coisa muito séria e muito importante você prestar atenção. Fica ligado no teste daqui a pouco para saber se você pode ter chance de ter ou não. Agora eu tô super curiosa, uma fita métrica para saber se você tem apneia. Eu já passei por isso, daqui a pouco a gente vai contar. Gente, não pode perder essa segunda parte do Bem-Estar aqui na De Casa, tá?